Olá, está começando o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. Hoje nós vamos falar de um tema que está em alta nas televisões, nas mídias, enfim, vamos falar um pouquinho de Congresso Nacional. Afinal de contas, condenação do Lula, a votação contra o impeachment do presidente Temer, enfim, vamos abordar essa questão política nacional, mas primariamente vamos falar sobre a Prefeitura de Ribeirão Preto. E para falar da Prefeitura de Ribeirão Preto, nós recebemos o diretor de Marketing e Licitações, Dr. Luiz Eugênio Scarpino, que além de diretor é especialista em Direito Eleitoral. Dr. Luiz Eugênio, muito obrigado pela sua participação no programa É Isso Aí. Doutor, vamos fazer um apanhado, né? O senhor que está dirigindo os trabalhos da Prefeitura de Ribeirão Preto com relação a materiais, com relação a licitações. A quantas anda o estoque? Como é que é? Faz uma visão assim real do que acontece com o estoque da Prefeitura. É um prazer imenso, eu agradeço o convite e espero que esse pouco tempo que a gente esteja aqui participando do teu programa, o nosso bate-papo possa de alguma forma orientar as pessoas e ter alguma utilidade, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Os meios de comunicação estão a serviço da população, ajudando, colaborando, sobretudo informando. Eu agradeço o convite. Só retificando a apresentação, eu estou lá como diretor de materiais e não de marketing. Mil desculpas. Porque o marketing já é uma profissão direta dos publicitários e a qual respeito sobremaneira, mas eu não tenho muito apego a isso. Mas eu só corrigindo aí a colocação para que ninguém depois amanhã me aborde. Vaidoso isso, com a apresentação, né? E nem quero me passar por tal, e nem desejo me passar por tal. Né? Então, sobre esse aspecto, por ter uma experiência administrativa considerável, eu já trabalhei em várias prefeituras, inclusive aqui em Ribeirão Preto, em outro governo, tenho algumas experiências em cidades aqui da região, na Grande São Paulo também já fiz alguns trabalhos, tanto no direito administrativo como clientes no direito eleitoral, assessorando partidos e candidatos aí. E nesse sentido a gente tem algumas experiências que interagem entre o agente público e a ação do agente público, que enquanto ele atua como mandatário de algum cargo. E transitando neste meio, eu também fizemos aí, meu filho, o escritório todo, a gente tem um estudo dedicado à área de licitações públicas. Temos acompanhado aí na vida civil, como advogado de interesse, hora de câmaras, hora de prefeitura, hora de empresa, acompanhando licitações, concessões públicas, plano de saneamento, revisão administrativa, tudo que esteja correlato à vida administrativa e que de alguma forma precise da luz ou da experiência ou da mão do profissional do direito, da qual eu integro, eu e a equipe de trabalho que fazemos parte aí. Né? Então, nesse sentido, e por conta disso, que eu fui convidado pelo prefeito Nogueira, com quem a gente tem algum relacionamento profissional já há algum tempo, e ele pediu que a gente ajudasse o Dr. Ângelo Pessini, que é o nosso diretor, o nosso secretário, e também advogado, um brilhante advogado administrativo. E a gente está lá na Secretaria de Administração, coordenando as ações, especificamente, na área de licitações e materiais, aquilo que a Prefeitura, de modo geral, precisa. Né? O que a gente encontrou é um quadro bastante precário. Não era de se esperar diferente, não era de ser diferente, em razão de como se encerrou o governo que nós sucedemos. Um governo marcado por agentes políticos bastante comprometidos com a ética, com a honestidade e principalmente comprometido com o desgoverno, pessoas que tiveram foco exclusivamente para os seus próprios interesses e para os seus grupos políticos, fortalecendo, deixando de lado a gestão pública. Então, nós tivemos uma experiência desastrosa desses dois últimos mandatos da prefeita, que ela e seus principais secretários encontram-se num condomínio diferenciado, lá presos,
E o que deixaram em Ribeirão Preto não é fruto bom, é um fruto ruim. O que foi cultivado nesses últimos 8 anos é fruto de... sobrou para nós, a população, hoje, problemas, carências, a ação do desgoverno ou a falta de governo provocaram o descontrole, sem pensar e até lembrando também naquilo que, de alguma forma, esses agentes públicos tiraram da Receita, desviaram dinheiro de fundo de previdência para poder pagar fornecedores que, por sua vez, lhes repassavam algum tipo de vantagem, segundo a gente tem visto aí nas apurações da Polícia Federal e nas ações que a gente tem notícia rotineiramente aí, né? Então, isso tudo, eu posso dizer que o prefeito Nogueira recebeu a cidade, especialmente a nossa secretaria também, que faz compras para todo mundo, para a saúde, para a educação, para a limpeza pública, para tudo. Quer dizer, nós recebemos uma cidade parecida como um pós-guerra. Aonde? Destruída. Aonde as pessoas que ali ficaram, os sobreviventes, que são servidores públicos, que não se macularam, que não se misturaram, e falava antes até para você, pessoas brilhantes, pessoas magníficas, mas que também eram reféns daquele mando. As secretarias estavam delegadas a pequenos governos, a gente sabia disso. O governo foi todo loteado, o governo municipal foi todo loteado. Nós tínhamos grupo de pessoas que cuidavam de secretarias específicas, as quais não conversavam entre si. Era um poço, a gente tinha notícia, eu sou de Ribeirão Preto e a gente assistia, era um poço de paixões. E misturado a isso, pessoas que se aproveitavam da estrutura para obter vantagem pessoal. Então hoje, nós dependemos, e Ribeirão só não foi mais para o buraco, ou só não ficou pior, porque Ribeirão Preto é muito forte, é uma terra pungente, é um comércio muito forte, é uma terra que se filtra sozinha, ou seja, o empresariado gosta de Ribeirão Preto. Nós temos centro educacional, centro estudantil muito forte, um centro comercial muito forte, Ribeirão Preto geograficamente bem localizada. Então tudo isso favoreceu ou foi escudo para que a cidade não sucumbisse por total. E é nesse estado que nós estamos vivendo. Ribeirão Preto hoje tem excelente arrecadação. Entretanto, com tantas dívidas e com tantas carências, ela não consegue repor, ao mesmo tempo, tudo que precisa. Você coloca como as dívidas, né? Nós já estamos com um certo período do governo atual. São 7 meses já, né? Essas dívidas não têm previsão de chegarem ao fim, de serem sanadas? Não, olha, as principais dívidas já foram equacionadas, as principais. Por exemplo, a empresa que opera o serviço de lixo aqui na cidade, a varrição, lixo e outros serviços correlatos, tinha uma dívida de 56 milhões. 56. Ela não recebia pagamentos mensais há 1 ano e 7 meses, coisa parecida. Tivemos sucessivas greves, trabalhava de forma precária, ela não executava tudo porque também sabia porque também não recebia. Porque não recebia, né? E não tinha pessoas que cuidavam, que faziam fiscalização ou que pudessem, de alguma forma, atender os anseios da população naquilo que a cidade precisa. Porque você sabe, uma empresa muito grande, muitos empregados, construtoras grandes, muitos funcionários, se a população não tiver agente, se o agente público não estiver cuidando, se a população não estiver cuidando, a coisa vai rodando. Fica pior ainda. Fica pior. Então, o que a gente tinha é o seguinte, nós só tínhamos a população sofrendo com a carência de serviço, e enquanto que os serviços da administração ficavam relegados à precariedade da fiscalização. E até porque não podiam ser muito fiscalizados, porque eles não recebiam, eles não pagavam, né? A prefeitura não pagava essa gente. Então, hoje, nós temos que atuar aos poucos, cuidar dos casos mais emergentes, como o prefeito e a administração, de modo geral, tem feito, cuidando para que não falte nada nos hospitais, pelo contrário, estamos repondo estoques já que tinham desaparecido, medicamentos, insumos da própria estrutura hospitalar, a carência de pessoas. Então, a prioridade estabelecida pelo prefeito é atender, nós temos toda a nossa estrutura hoje está voltada à prioridade 1 para a saúde, para
para atender as carências, as maiores carências da cidade. Quer dizer, nós não tínhamos, a ausência de medicamentos era muito grande. E não só porque não se comprava, porque não se pagava e os fornecedores, as distribuidoras, eles não tinham mais interesse em vender a Ribeirão Preto. Já imaginava que não ia receber. Porque não iam receber. Então, tudo estava sendo comprado emergencialmente. E pagando mais caro. E pagando mais caro, lógico, porque todo mundo punha um sobrepreço. Paga-se o preço que tem. Pagava, não tinha condição de negociar, não tinha parâmetro para poder fazer uma comparação, confrontar. Porque quando não tem concorrência, aquele que fornece ou quer fornecer ou se dispõe a fornecer, ele põe o preço que ele queria. Então a gente pagava tudo mais caro e de forma desorganizada e de forma desordenada. Não tinha uma compra planejada para não deixar faltar, para comprar no período certo, renovar estoque ou manter estoque. Então, nós tivemos uma invasão muito grande de fornecedores. Eles simplesmente não queriam vir a Ribeirão Preto em todas as áreas de fornecimento, seja de serviço ou de produtos. Serviço de limpeza, nós tínhamos os próprios públicos sujos, encardidos, as empresas contratadas para fazer manutenção, que não recebiam, também não faziam. Nós tivemos alguns bravos aí que nós encontramos assim algumas secretarias onde os servidores estavam bancando a própria limpeza, os produtos de higiene pessoal, o papel higiênico, o sabonete e o material de limpeza própria ali de sala, porque não tinha nada. Realmente era um quadro de pós-guerra, foi o que nós encontramos aqui. Então hoje a prefeitura está meio no tapa-buraco. Respondendo agora, sendo mais objetivo, como é que depois de 7 meses, como é que a gente, nós conseguimos agora sair daquele estado de total emergência e já estamos começando a buscar os históricos para fazer planejamentos daqueles contratos que não estavam vencidos, estamos renovando, muitos contratos já foram renovados, conseguimos renegociar preços de muitos itens, de muita coisa, conseguimos, as empresas, até para poder receber e reparcelar os débitos, as grandes empresas, nós conseguimos, por exemplo, que elas dessem desconto, foi renegociado para que pudessem receber, quase a totalidade delas aceitaram, repactuamos todas as dívidas, estamos pagando por mês, e tudo será pago até o final deste governo. Nenhuma dívida será passada para o governo seguinte, diferente do que encontramos. Nós tivemos, por exemplo, no começo, nos primeiros 30 dias, nós licitamos a folha de pagamento, que é um produto muito desejado pela rede bancária. E são 15 mil contas, são 15 mil funcionários, entre ativos e inativos, né? E nós tínhamos o governo anterior tentou fazer essa licitação por 2 vezes, teve uma licitação suspensa pela Justiça e a outra deserta. Nós entramos, reformulamos o edital, abrimos o edital todo para não ficar com reserva de mercado, fizemos uma audiência pública explicando como é que seriam as regras e conseguimos vender a folha por 39 milhões. Saímos de uma estimativa de 24 milhões para vender a folha por 39. Só que 15 dias depois, tivemos que pagar 35 milhões ao INSS para poder ter a nossa certidão de regularidade, porque o governo anterior tirou dinheiro do fundo de previdência, usou dinheiro da Previdência, e se nós não pagássemos isso, o município ficaria sem a sua certidão federal de regularidade e, em contrapartida, não poderia receber mais nenhuma verba do governo federal, o que seria um desastre. O senhor comentou que até o final do governo essas dívidas estarão sanadas, estará encerrado esse problema. Mas eu faço uma pergunta. A população vai esperar até o final do governo para ver restabelecido? O senhor me responde isso em 1 minutinho. SM Cutelaria. São facas artesanais de excelente qualidade e acabamento impecável. Tudo em aço 51/60. Belíssimas aquisições que você só encontra na SM Cutelaria. Fabricação de lâminas em geral, afiação de facas e reformas é na SM Cutelaria Facas Artesanais. Ligue 99717 5188.
A Coxilha dos Pampas oferece o melhor da culinária gaúcha em Ribeirão. Seu comprometimento com a qualidade é acompanhada de perto pelas inovações, que vão da deliciosa Baby Beef Red Angus até as saborosas opções da pista de comida japonesa. Amor, olha que coincidência! Acabei de ver no Facebook da Coxilha que o jantar para casal sai por R$ 99,90. Me leva pra lá? Aí sim, hein? Partiu Coxilha! Informações e reservas 3629-6017. MAG Global, prestação de serviços, limpeza profissional pós-obra e industrial, portaria, segurança, jardinagem e a novidade, portaria remota, com atendimento via VoIP e toda a automatização para resolver seus problemas relacionados à portaria. Acesse magglobal.com.br e conheça melhor todos os nossos serviços. Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre as mazelas, sobre os trabalhos que a atual administração da Prefeitura de Ribeirão Preto vem desenvolvendo. Com isso, nós temos aqui em nossos estúdios o doutor Luiz Eugênio Scarpino, que é diretor de materiais e licitações, não é isso? Agora eu acertei, no bloco anterior eu falei diretor de marketing, então fica a minha errata aí, diretor de materiais e licitações. Doutor Luiz Eugênio, no bloco anterior nós estávamos falando, o senhor comentou sobre a atual administração demoraria até o final do mandato para conseguir colocar em dia os débitos que vieram sido carregados do governo anterior. A pergunta que eu fiz foi, a população vai esperar então que se complete a operação tapa-buracos, porque muitas ruas da cidade ainda não foram tapadas. A Prefeitura vai esperar até o final do mandato para começar a ver as praças limpas, para ver as ruas pintadas, enfim, tudo que falta, a saúde, como é que vai ficar, como é que fica isso? Não. Nós podemos contar com isso ou não? É final do mandato, essa é a mensagem? Não é. Melhor retificando aqui, vamos lá. Nós falamos muito e de forma muito rápida e às vezes pode ficar uma informação equivocada. O que na verdade eu expliquei, aliás, tentei explicar o seguinte, é que as dívidas, grandes dívidas, por exemplo, desses 56 milhões com a empresa operadora do lixo da cidade, da varrição, nós parcelamos essa dívida para ser paga até o último mês de governo. Mas o contrato foi renovado e a empresa continua fazendo. Serviço. Nós renovamos outras grandes dívidas, nós fomos repactuando e renovamos os contratos. Então, a cidade não vai ter que esperar. O que nós não temos disponível é caixa para fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E tempo também, né? Isso, e nem tempo. Então, o que acontece? Na medida que nós vamos tendo a arrecadação foi programada para pagar as dívidas parceladamente e a outra parte para a gestão pública, para pagar o funcionarismo e investir. O nosso prefeito, muito bem relacionado com o governo estadual, já conseguiu, ele já tinha pré-anunciado, antes até da sua posse, e já tem garantido do governo paulista, no governo estadual, no programa acho que é Viva São Paulo, como é que é? Limpa São Paulo? É um programa específico. Nós já temos hoje uma reserva em torno de 17 milhões que está sendo entregue aos poucos em Ribeirão Preto para poder fazer a operação tapa-buraco. Então, não parou um só dia a operação tapa-buraco em alguns locais, o recapeamento, é Viva São Paulo, a verba é Viva São Paulo, o recapeamento não parou um só dia. Então, nós vamos a uma expectativa de até o final do ano ter verba entre 1,5 milhão e 2 milhões que nós estamos licitando, fazendo sucessivas licitações de trechos da cidade que estão sendo, você está vendo a operação tapa-buraco e a operação de repavimentação de vários trechos, que algumas ruas precisam de nova capa asfáltica. Só que isso não pode ser feito ao mesmo tempo ou simultaneamente em todos os lados da cidade. Senão o problema da inadimplência vai ser arrastado. Sim, então, como é que se escolhe aonde fazer? Aonde passa o ônibus, nas regiões onde o serviço público é intenso,
Às vezes o munícipe reclama, olha, mas fez a rua de lá, não fez a minha rua, porque talvez a rua de lá é rua de passagem de ônibus, é rua de caminho de hospital, ou de algum serviço de uma escola, de um serviço policial. Ou seja, então, os locais próximos aonde tem serviços públicos foram privilegiados. E nem todos os bairros foram privilegiados. Está sendo feito gradativamente. Então, mas isso é uma ação que, ao final deste ano, já boa parte da cidade já terá sido atendida. Mas vamos continuar fazendo, recapeando. Porque se os governos anteriores não deixassem deteriorar tanto, hoje não precisaria fazer mais. Estaria passando por isso. Não seria tão caro fazer isso hoje. Da mesma forma, recolher os entulhos, o lixo, o que a gente sabe que isso tem se amontoado. É uma questão até de segurança, de saúde, né? De saúde urbana. Correto, correto. É a proliferação de pragas e tudo mais. Então, nós temos hoje dificuldades grandes em manter limpas as escolas, manter as ruas, as praças. Já se começou um trabalho muito grande de trabalhar com as praças. Está sendo feito desde o primeiro dia de governo, mutirões, os empresários que estão sendo parceiros nossos, as construtoras locais que têm dado muita ajuda a nossa, têm cooperado com a administração e têm feito serviços assim de parceria mesmo. E a população também, gente, né? apaixonada. Tem muita gente que está dedicando esforço pessoal, empresas particulares estão se dedicando, até fazendas aí, funcionários estão se reunindo para limpando praça, enfim. A população está se mobilizando e é isso que se espera também da população. Nós precisamos de gente que goste de Ribeirão e faça por ela. E que não ache que a coisa pública é dos outros, é dos né? outros. Não, é nossa. É nossa. É nossa. Não tem dinheiro público, é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro do telespectador. Eu queria aproveitar e fazer um marketing da revista Chibarro Grey. Essa é a capa da revista, é a primeira edição. Ela vem com o tema Maçonaria e Inconfidência Mineira. Se você olhar isso no comércio, encontrar essa revista, vale a pena dar uma folheada. Além de estar muito bonita, tem anunciantes aqui, pessoas que anunciam, que são de primeira linha. Vale a pena você conferir e tá de olho aí no comércio. Hoje em dia, a gente tem que ficar cauteloso com o que a gente vai consumir, o que a gente vai comprar. E também eu gostaria de fazer um anúncio aí, falar sobre o primeiro encontro estadual de prerrogativas da advocacia. Primeiro encontro estadual que será aqui em Ribeirão Preto, dia 21, sexta-feira, 21 de julho. Vai ser na Casa da Advocacia e Cidadania de Ribeirão Preto, na rua Cavalheiro Torquato Rizzi, número 215, dia 21 de julho. Não perca. Profissionais de altíssimo gabarito. Se você tem algum amigo que é advogado, algum colega, parente que é advogado, informe ele, peça para participar do primeiro encontro estadual de prerrogativas da advocacia. Bom, voltando um pouquinho, doutor Luiz Carpino, o senhor fez uma panorâmica aí da Prefeitura de Ribeirão Preto, obviamente o cidadão quer uma melhora, quer ver o resultado de imediato, mas tem por trás os bastidores, tem todo esse cenário tenebroso aí que o senhor falou, mas que está sendo evoluído na medida do possível. Agora, no começo do bloco, nós começamos a falar sobre a questão eleitoral, afinal de contas o senhor é especialista em direito eleitoral. Nós estamos em voga aí, Michel Temer, o ex-presidente Lula. Como é que está a situação do Congresso Nacional hoje, na visão de um profissional especialista em direito eleitoral? Olha, nós vivemos um momento singular na história deste nosso país, né? Sobre o aspecto político. Estamos em ano pré-eleitoral, onde haverá muitas mudanças e todos esses agentes comprometidos aí com a ética e pessoas que declaradamente, publicamente, já é sabido o seu envolvimento, o seu comprometimento, ou então o uso de mecanismos aí ilícitos ou não previstos em lei para poder obter mandato, recursos e uso pessoal, uso em campanha, né? Então, nós vamos precisar, eu acho que o eleitor fazer uma grande reflexão sobre quem são realmente as pessoas que vão merecer o nosso voto. Porque nós temos no cenário maior, nos mandatários maior da nossa nação, né, pessoas, uma recém foi afastada, o seu vice, que por razões aí outras, não foi afastado no primeiro momento, mas está sendo agora, está em vias de ser afastado agora,
está em vias de ser afastado agora e com chance nenhuma de voltar, porque os fatos criminosos que são imputados a eles, que são atribuídos a eles, são revestidos de provas assim que somente no universo político é que não são vistos. Porque no universo comum todos nós estamos vendo. Então, no jurídico também. No jurídico é impossível a gente não presenciar. Tem todo um trabalho, a gente sabe disso, e nós como advogado não podemos relegar isso, de defesa, de mostrar o outro lado, qual é o tamanho do envolvimento, que cada um tem a sua parcela de responsabilidade, onde cada um responde pelo que fez. E tem que ser assim mesmo, tem que haver o regular processo para que as imputações de crime possam ser defendidas com a ampla defesa. Por outro lado, nem tudo, nós não vamos ter tempo suficiente, isso que é o interessante. A população não vai ter tempo suficiente para ver todos esses processos em andamento, ter algum resultado, para poder chegar à próxima eleição, até agosto do ano que vem, quando os candidatos vão ter o seu registro deferidos ou não, para poder votar nessas pessoas. Então, é importante que a população, de modo geral, faça uso de programas como o seu e de tantos outros, que têm essa missão, essa função de estar levando informação coerente e não informações tendenciosas, a que as pessoas estejam atentas a tudo que esteja acontecendo e faça, segundo o seu entendimento, o seu grupo social, as suas reflexões, para poder realmente votar em pessoas confiáveis. E esse é o momento que nós estamos assistindo. Quer dizer, a gente vê, nós tivemos recente, né, a aprovação, as comissões que tinham o dever de apurar tecnicamente, política e tecnicamente, as denúncias contra o presidente, se ele deve ou não ser processado pelo Supremo de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, né? Quer dizer, se deveria ou não, se autoriza ou não ele ser processado pelo Supremo. Quer dizer, então o agente político precisa dessa autorização, no caso o presidente. E nós vimos com a grande manipulação, tirando o eleitor, que é o próprio congressista, o próprio deputado, trocando os cenários para buscar o voto contra, sim. Então... Ou seja, não se permitindo que ele seja analisado, não se permitindo. Então, a troca de desmando econômico, ou seja, o presidente e todo o seu grupo político distribuindo verbas, emendas parlamentares, que são cara dura, que né? São dinheiro, exato. Até que ponto isso, na sua visão, até que ponto isso é legal? Porque a minha forma de ver é tão descancarado. Não, eu te dou o dinheiro para você votar a favor, ou eu te libero uma verba para você. Isso é legal? Olha, nós poderíamos estar em outro momento, ela poderia ser até como ato de corrupção. Ativo e passivo. É o que eu imagino. Corrupção. Mas como o instrumento legal da emenda no sistema constitucional nosso é dependente dessas autorizações, então ele está revestido em momento específico de legitimidade à medida que ele pode ser distribuído, sem critério específico. Então, isso cabe a nós agora, eleitor, fazer essa análise, porque até que se mude em alguns momentos da Constituição, essas emendas vão ser distribuídas ao desejo do governante e não de acordo com a necessidade de que os estados e as grandes cidades vão necessitar. Então, aqueles parlamentares que estejam agregados ao poder principal do governo Temer é que poderão estar sujeitos a receber verbas aí. Eu sei que nós temos, por exemplo, Ribeirão Preto, nós temos verbas do PAC destinadas desde o ano passado, aliás, há um ano e meio, só me engano, até 2 anos. Só que, pelo desenvolvimento local aqui, não conseguiu fazer uma licitação, um processo licitatório ético e que fosse adiante. Isso ficou guardado. Na verdade, por outro lado, são antecipação de receitas, aliás, de verbas. Não é dinheiro que o governo vai dar, nós vamos ter que pagar isso. Cedo ou tarde vamos ter que pagar. O que nós estamos tendo é crédito. E esses créditos hoje estão disponíveis. Tanto que hoje a gestão municipal já está desenvolvendo ou remodelando aquelas licitações que tinham sido paralisadas no governo anterior para soltar em breve. Mas isso é um dinheiro que está sendo gasto de forma coerente. Doutor Luiz Eugênio,
O tempo já se esvairiu, só para não ficar sem a resposta. Vamos lá. Na sua opinião, é uma meramente especulativa, na sua opinião, o Lula vai ter deferido a sua candidatura ano que vem? Ou, na sua opinião, o tribunal vai referendar a decisão do Moro? Olha, nós tivemos notícia agora recente na imprensa que Brasília, que o Tribunal de Segunda Instância, que é em Porto Alegre, e que vai rever os assuntos, o julgamento do juiz Moro, eles acabaram de informar que até agosto votado. Eles devem ter terminado o julgamento. Na ou sua opinião, pela confirmação e condenação ou pela absolvição. Se passar de agosto, ele é candidato. Sim ou não? Sim. Sim. A gente fica por aqui, o tempo já foi. Programa é isso aí. A gente se vê na próxima semana.